Bom dia, pessoal do nono ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula eu passei uma atividade para vocês fazerem, né? Pedi para que vocês fizessem uma atividade e expliquei sobre orações subordinadas, substantivas, a segunda parte, ou seja, as predicativas, as apositivas e as completivas nominais, né? A gente viu esses três tipos na última aula. Agora eu peço para que vocês abram o livro de vocês na página 54 e vamos falar um pouquinho sobre as pontuações das orações subordinadas substantivas, tá? Aqui a gente vai ver o seguinte, pessoal. A gente vai ver quando não os termos que não devemos separar, tá? E quando a gente deve utilizar as vírgulas nesse tipo de oração, tá? Primeiramente, acompanhe aqui, ó, na segunda coluna da página 54, ali, ó. Lembrar que essas orações exercem funções sintáticas e, portanto, seguem a principal regra de pontuação, ou seja, não se separam por nenhum sinal de pontuação, tá? A maioria das orações a gente vê que não se separam. Agora a gente vai ver os exemplos que a gente não pode separar, tá, pessoal? Aqui é onde a gente não separa, onde a gente não separa a vírgula, não coloca uma vírgula para separar um termo do outro. E quais são esses termos? Ó, o sujeito do seu predicado, a gente não separa em uma oração subordinada substantiva. É aqui, tá? O verbo dos seus complementos, seja do objetivo direto ou do objeto indireto. O verbo de ligação do predicativo do sujeito, a gente também não separa. A gente não separa um substantivo, um adjetivo ou um advérbio do seu complemento nominal. A gente também não vai separar, tá? E a tabela embaixo a gente vê também as orações subordinadas que a gente também não pode usar vírgula, tá? São essas daqui, ó. Uma oração subordinada substantiva, subjetiva não deve ser separada por sinal de pontuação da oração principal, tá? Não deve ser separada da oração principal, a subordinada, substantiva, subjetiva. Ó, pessoal, aqui é a subjetiva. Por quê? Porque é o sujeito que está nela, tá? É o sujeito, ela é o sujeito. A gente também não separa as orações objetivas diretas e objetivas indiretas. Não se separam do verbo cujo sentido completam, tá? Ela completa o verbo, então ela não se separa. Por quê? Porque ela é o objeto direto, como a gente disse mais em cima, não separamos os objetos diretos nem os objetos indiretos. Agora, as orações predicativas não se separam do verbo de ligação. A gente também não separa o verbo de ligação. Por quê? Porque ele é um verbo de ligação. Ele vai ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Tá? E agora, por último, a gente tem as orações completivas nominais não se separam do nome cujo sentido completam. Ela está completando o sentido, logo ela não vai se separar. Tá? Mas quando a gente utiliza? Na escrita a gente separa por vírgulas termos que exercem, que estão na mesma natureza. Naturalmente a gente faz isso, né? Eu já expliquei para vocês no ano passado sobre vírgula utilizada dessa forma. Ou seja, eu fui para a feira, comprei alface, cebola, pimentão, pepino, e são coisas da mesma natureza. Eu abri a geladeira, tinha água, queijo, ovos, mesma natureza. Aqui a gente vai perceber que a gente também coloca vírgulas quando as orações, quando as palavras, quando elas têm a mesma função sintática. E o que é isso? Elas têm, vamos supor, vamos mostrar o exemplo, fica mais claro olhando o exemplo. Vejam aqui na página 55. Ó. Todo ser humano tem direito a moradia, a alimentação e a saúde, tá? Todos esses daqui são o que? São objetos indiretos, tá? Todos aqui são objetos indiretos. Tem preposição a ali, ó.
tem direito à moradia, à alimentação, à saúde. Eles exercem essa função, objeto indireto. Todos eles estão exercendo essa função. Por isso que a gente coloca vírgula. Aqui embaixo sendo numa oração subordinada substantiva objetiva indireta, tá? Vamos agora ver isso encaixado no assunto que a gente está estudando. Ó. Todo ser humano tem direito de viver em uma casa digna, a alimentar-se adequadamente, a ter sua saúde preservada. Todas essas aqui são o que? São orações subordinadas objetivas indiretas. Todos esses são os mesmos exemplos. Ou seja, eles estão fazendo a mesma função sintática, logo a gente coloca vírgula, tá? Todos esses a gente está colocando vírgula porque tem a mesma função sintática. Se eu vou repetir termos que têm a mesma função sintática, eu coloco uma vírgula. Do mesmo jeito que quando eu coloco vírgula quando eu vou separar termos da mesma natureza. Em cima da minha mesa tem um teclado, um notebook e um mouse. Colocando vírgula, né? Nesse caso daqui, todo ser humano tem direito a viver em uma casa digna. Essa é a primeira, né? Temos todo ser humano tem direito a viver. Todo ser humano tem direito a viver é a nossa primeira oração, nossa oração principal. Todo ser humano tem direito, é nossa oração principal. E nossa oração secundária, a viver em uma casa digna. A viver em uma casa digna. Só que a gente ainda tem mais o que? Outra oração subordinada, a alimentar-se adequadamente. Outra oração subordinada, objetiva indireta, a ter sua saúde preservada. Tá? Viram que todas essas são orações subordinadas objetivas indiretas. Por quê? Porque todas elas têm preposição e todas elas têm verbo, né, pessoal? Todas elas têm verbo. Se não tivesse verbo, elas não poderiam ser consideradas orações, tá? Logo, não poderia ser uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, tá? Elas não poderiam ser classificadas dessa forma. Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. É só isso. Eu peço para que vocês respondam essa atividade aqui da página 55. Aliás, não, a gente deixou uma atividade para trás. Eu quero que vocês voltem um pouquinho, que a gente vai fazer esse exercício da página 51 e 52, tá? Não é da página 55, não. É a página 51 e 52, referente ao assunto que a gente estudou na outra aula, tá? E também, se possível, se vocês ainda não tiverem lido o texto da página 43, que eu pedi já para vocês lerem em mais de um momento, pedi inclusive para que leiam para ajudar a fazer a atividade proposta na última aula, a atividade da página 42, leiam também, tá? Mas mais importante que isso, façam o exercício da página 51 e 52, tá bem? Muito obrigado pela atenção, pessoal. É isso aí, vou ficando por aqui. Tchauzinho.